Quando acontece de a IA se perder e às vezes ela não responder o que foi configurado, nós vamos começar a encontrar alguns gatilhos, algumas coisas que estão erradas que precisam ser reconfiguradas. Então, olha só, esse cliente aqui, ele veio do Mercado Livre, ele clicou no anúncio e caiu aqui no WhatsApp da loja. Então, ele veio: olá, tenho dúvidas a respeito do Honda Fit 2019. Mandou o linkzinho e esse aqui é o link que vem de preview. Então, todo link que existe na internet hoje sempre abre um preview. A questão é que no WhatsApp nós não vemos isso. Só que na iAuto que ele aparece porque esse link ele vem direto da URL, direto do site. Isso é muito bom, tá? Porque aqui, muitas vezes no link não tem informações suficientes. Então, no link de preview, ele traz mais informações. No caso de legenda, no caso de informações extras. Aqui nesse caso, a IA, ela deveria ter feito uma saudação. Porque aqui ó, em automações está configurado a saudação de boas-vindas. Olha só. Aqui nessa saudação de boas-vindas, ela deveria ter falado, ó, olá, eu sou a Bia, faço parte do pré-atendimento e tal. E aí aqui, identifique se já foi mencionado na conversa o veículo que o cliente tem interesse em negociar. Mas, Cleiton, o cliente ele chamou, pediu lá, interessado no veículo, e aí ela foi para outro caminho. Então, por exemplo, aqui, ao invés de ela se apresentar, ela foi para preciso saber os detalhes do veículo da troca. Ué, mas por que ela falou isso aqui e não se apresentou? Por dois motivos. Primeiro, aqui em cima, nós não temos nenhum gatilho que está configurado lá na automação. Vamos lá, de boas-vindas. Para essa automação de boas-vindas funcionar, para IA dar as boas-vindas, tem que ter alguma dessas frases aqui, ó. Olá, tenho interesse, carro está disponível, ainda disponível, queria mais informações. Alguma dessas frases aqui tem que existir na frase que o cliente manda para que isso aqui aconteça. Então, aqui, quando você abre a conversa, você consegue perceber aqui, ó, Natanael. Se você procurar aqui nessa conversa, nessa frase, não existe nenhum gatilho para acionar aquele boas-vindas. Ah, Cleiton, mas por que que ela mandou aqui questão de carro para troca? Tipo, nada a ver, o cliente mandou lá ter informações. Isso aqui aconteceu porque aqui dentro dessa conversa deve ter algum gatilho que acionou essa automação. Vamos ver? Vou dar um pesquisar aqui, ó, troca. Olha lá. Aceitamos o seu veículo na troca. Por mais que ele tenha mandado essa frase aqui e no WhatsApp só aparece essa frase, na legenda ele tem aqui uma informação de troca. Então o que a gente tem que fazer? Entender que tudo que eu coloco na legenda, a IA tem acesso, por mais que só essa frase aqui chegue no WhatsApp. Então, essa frase aqui, precisa saber os detalhes do veículo para troca, ela veio dessa automação aqui, ó. Ó, pega a troca. Olha lá. Na troca, pega a troca, troca. Então, essas palavras, elas executam um fluxo. E o fluxo é, preciso saber os detalhes do veículo da troca. Ano, KM, modelo. Como é que a gente faz aqui para corrigir isso? Primeira coisa do boas-vindas é colocar uma dessas frases. Então, por exemplo, ó, eu colocaria, inclusive eu vou fazer isso aqui, esse ajuste agora. Ó. Tem algumas dúvidas sobre. Essa frase aqui, provavelmente ela é padrão do Mercado Livre. Então, toda vez que o cliente clicar no botão e vir para o Mercado Livre, o que vai mudar? Olá, tem algumas dúvidas sobre, e aí aqui é o veículo. Olá, tem algumas dúvidas sobre o Honda Fit, sobre o Corolla, sobre o Onix. Então, sempre vai mudar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em automações, boas-vindas, e vou adicionar essa frase, tem algumas dúvidas sobre. Toda vez que acionar uma mensagem do Mercado Livre para esse cliente, para essa loja, essa automação aqui vai acionar por conta dessa frase. E qual é a automação? Oi, eu sou a Bia, faço parte do pré-atendimento. Identifique se já foi mencionado, manda as fotos do veículo. Feito. Então, a questão do boas-vindas, finalizamos. Agora, a questão de ela ter mandado ali, a questão do pega-troca, né? Já ter mandado, inclusive que ela mandou duas vezes, ó. Detalhes do veículo para troca, mandou aqui os dados para troca. E financiamento, mesma coisa, ela disparou duas automações, porque provavelmente aqui tem financiamento também. Ó. Vamos lá, financiamento, olha lá. Ela usou essa palavra, entendeu que o cliente queria financiar e disparou isso aqui. Qual que é a forma mais fácil de resolver isso, assim, de uma vez por todas? A mais fácil, tá? É tirar da legenda essas frases aqui, tá? Ou substituir, de repente, escrever errado mesmo, de propósito. Por exemplo, financiamento, coloca 2i, sabe? Ou aceitamos veículo na troca, coloca esse troca aqui, coloca de repente um zero, porque isso aqui não vai acionar o fluxo da IA. Agora, se você não quer fazer isso, você não quer fazer essa alteração na tua legenda, nós vamos ter que configurar uma automação um pouco mais complexa.
que seria essa complexidade? Nós vamos ter que colocar algumas regras aqui dizendo assim, ó, no pega-troca, por exemplo. Ó, se isso aqui acontecer, né? E também, se isso aqui acontecer, ó, aí você vai ter que colocar aqui, por exemplo, uma etiqueta ou um fluxo, um funil de vendas. Então, por exemplo, foi dado uma boas-vindas. Foi dado boas-vindas? Foi. Quer ver? Ó, vou criar com você aqui agora. Vamos lá. Automações boas-vindas. Ó. O cliente mandou frase. Toda vez que o cliente ele inicia uma conversa com a loja, sempre, por padrão, ele sempre vai iniciar a conversa dele aqui no CRM, ó, ele sempre vai iniciar na coluna inbox, beleza? Então, por padrão, o que nós podemos fazer? Foi dado boas-vindas? Foi. Então, a gente pode jogar automaticamente o lead para cá, para lead qualificado. Tá? Ou a gente pode criar uma outra coluna aqui para diferenciar de lead qualificado para em transição, de repente, uma coluna aqui. Mas nesse caso aqui eu vou colocar o seguinte, só para você entender. Automação, boas-vindas. Ó, aconteceu isso aqui, beleza? Deu as boas-vindas? Deu. Primeira coisa que eu quero fazer aqui está como texto. Eu vou adicionar uma movimentação de funil. Ó, move aqui em cima. Aqui você muda para CRM. Então, por exemplo, aqui, ó, mover para a etapa, pipeline de vendas, lead qualificado. Então, o cliente, ele acionou o fluxo. Primeira coisa, eu vou mover para lead qualificado. Fiz isso? Fiz. Salva. Moveu para lead qualificado, a gente consegue agora utilizar isso como regra. Então, por exemplo, vem aqui no pega-troca. Quando isso aqui acontecer quando... Pega lá, aqui é CRM. Quando está na etapa. Quando está na etapa... Deixa eu só ver qual que é a opção certa. Aqui deveria estar... Olha lá, entrou na etapa... Pronto. Quando entrou na etapa, lead qualificado. Ou seja, essa automação aqui ela só vai disparar se o cliente colocar uma frase como essa, troca, por exemplo, e ele está na etapa de lead qualificado. Se ele não estiver na etapa de lead qualificado, isso quer dizer que a automação de boas-vindas não foi disparada. Correto? Então aqui, se essas duas regras não coexistirem, não vai executar isso aqui. Preciso de mais detalhes do veículo da troca e aqui os detalhes do veículo. Não vai executar. Isso aqui é uma das formas também que a gente pode fazer para poder bloquear os erros da IA, bloquear ali a forma como a IA trabalha. Então, tem duas formas de corrigir isso. Deixa eu salvar aqui. Duas formas de corrigir esse erro que aconteceu aqui agora. Natanael. Olha lá, isso que eu fiz só do troca, aí tem que fazer também na questão do financiamento. Preciso de alguns dados, consigo simular para você, preciso de alguns dados para financiamento. Para que isso aqui não aconteça, usa a mesma regra lá na simulação de financiamento, nessa automação aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, não houve nenhum erro. Aqui o que aconteceu foi falta de configuração. Então, foi o que eu acabei de mostrar aqui como é que resolve, como é que faz para isso não acontecer de novo.